Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafaela Francisqueto. Estamos aqui para mais uma série do Faz Mais Simples, onde nós vamos conversar sobre o rateio de despesas e o benefício mútuo. Hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com a Thaís Iovine, minha amiga e meu braço direito do time da consultoria tributária. E a gente então decidiu falar por esse tema, né, Thaís? Porque vimos recebendo uma série de consultas nesses últimos tempos dos clientes perguntando, olha, o que é esse tal de benefício mútuo que vem sendo tão alardeado na mídia, em decisões do CARF, em soluções de consulta, e o que isso interfere, né, na vida de quem já fez o rateio de despesas e quem quer fazer. Bom, a gente realmente vem vendo isso como uma consulta protagonista aqui na nossa área, e ela se deu por dois motivos. Começou isso em 2019, em setembro, quando a Receita Federal, pela solução de consulta 276, trouxe uma interpretação sobre uma consulta que um contribuinte fez a respeito de um rateio de despesas que se fez no plano internacional. E depois, na sequência, em abril de 2020, né, teve o julgamento do CARF, como é público eu posso dizer, uma decisão que foi proferida nos autos de um processo da Arcos Dourados, o McDonald's, no qual não foi reconhecido o compartilhamento de despesas que o contribuinte elaborou à época e, por consequência, houve cobrança de impostos, tendo em vista que não foi observado esse requisito do benefício mútuo. Então, como eu disse, começou a busca do que é esse benefício mútuo. Bom, antes de a gente falar sobre esse conceito, esse requisito do benefício mútuo, se ele existe, se ele não existe, se ele já estava dentro do contexto histórico que se vem, né, que a comunidade jurídica vem tratando sobre o contrato de rateio de despesas, é interessante para que todo mundo fique na mesma página, que a gente fale um pouquinho de o que é o rateio de despesas e como isso vinha sendo interpretado até esse episódio da solução de consulta e da decisão do CARF. O rateio de despesas, pessoal, ele não tem previsão jurídica, ele não tem, quando eu digo previsão jurídica, é uma base legislativa, não tem uma lei disciplinando, ele nasce em soluções de consulta, que especificamente foram no ano de 2012 e depois no ano de 2013, são as soluções 8 e 23, que trouxeram um entendimento, um olhar da Receita Federal para abrandar as discussões que haviam entre os contribuintes que, num grupo econômico, buscavam trabalhar com as suas despesas comuns, fazendo repasses, transferências, e não sabiam exatamente como conciliar isso do ponto de vista contábil, sem que houvesse um efeito jurídico tributário em cima disso. Então, à época, se via muito as empresas compartilhando despesas comuns e fazendo transferência para cá, transferência para lá, com o risco dessa transferência ser entendida como receita, e quando não dessa maneira, as empresas acabavam formalizando esses repasses na forma de empréstimo, contraindo aí obrigações de mútuo e que traziam como consequência o ônus do IOF. Em vista disso tudo, do grande esforço aí de juristas, né, da classe da advocacia, dizendo, olha, isso não é receita, isso é bastante comum entre as empresas que buscam se organizar dentro de um mesmo grupo com intenção aí de economizar as suas despesas, de ter um melhor preço, né, na questão de oferta e demanda, de padronizar formas de atuação. A Receita Federal veio por meio dessas soluções de consulta e criou um guia para os contribuintes, no qual veio dizer quais são os requisitos que devem ser observados para aquele grupo econômico, para aquela empresa que pretende participar desse projeto que é o compartilhamento de custos e rateio de despesas, e nesse guia ela estabeleceu alguns requisitos que são indistanciáveis, vamos dizer assim, eles têm que estar presentes nessa condição do rateio. Quais são esses requisitos? E aí agora eu vou começar, Thaís, falando daquilo que existia e depois jogo a bola para você para falar sobre o benefício mútuo.
Bom, o que a gente tinha até então de requisito? Nós tínhamos a necessidade de ter um contrato prévio, ou seja, anterior àquilo que as partes pretendiam fazer o combinado das suas transferências, né, de valores para poder compartilhar as despesas. Esse contrato deveria ter cláusulas claras, especificando exatamente que tipo de despesa seria rateada, qual a forma de proporção, de razoabilidade que aquela empresa que iria participar do rateio voltaria com o investimento, ou seja, reembolsaria a empresa que contratou o fornecedor em nome de todas elas, pagou a contabilidade em nome de todas elas, porque a contabilidade, como um exemplo de despesa que entra nesse rateio de despesas, ele serviria a todas as empresas. Um outro requisito que também ela trouxe como obrigatoriedade é que essas despesas, quando fixada a proporcionalidade do reembolso, da forma de devolução do valor dessa despesa, elas teriam que ser na mesma proporção, indicar um benefício de quem estivesse pagando essa despesa. Então, por exemplo, eu numa empresa que estivesse participando de um rateio de despesas em relação a um software, a uma licença que tivesse sido adquirida pela holding, aquela empresa, né, eu representante daquela empresa, poderia anuir ao contrato de rateio de despesas à medida em que eu, né, pudesse, por meio da minha atividade empresarial, me beneficiar daquela licença de software. Então, se, por exemplo, houvesse 10 licenças e a minha empresa, como participante do rateio, pudesse se beneficiar de 2 licenças, eu, então, reembolsaria a empresa que centralizou os custos no valor correspondente a essas 2 licenças. Então, esse era um outro requisito que as soluções de consulta traziam, né, e trazem até agora, porque elas é que são realmente o guia dos contribuintes nesse assunto, é a questão da proporcionalidade que se verifica por meio do benefício que aquela despesa gerou para a empresa que recebeu, então, o ônus do reembolso. E, por fim, um último requisito, mas não menos importante, é a questão da ausência de lucro. A empresa que se colocou na condição de organizadora daquela aquisição de despesas comuns, ou ela eventualmente detém o back-office do grupo econômico, ela então faz tudo isso não com o intuito de lucrar. Se ela incorreu na despesa de R$1.000 para a contratação de determinada licença e ela, enquanto pessoa jurídica, também for beneficiária de parte dessa despesa, significa que ela vai honrar eventualmente com 1/5 e os outros, e a diferença disso será reembolsada pelas demais empresas que assim se beneficiarem, exatamente no mesmo valor que se deu a contratação, sem nenhuma margem de lucro. Com isso, vê-se que realmente esse guia ele já tinha uma amplitude de trabalhar todos os aspectos importantes e que podiam interferir na vida do grupo econômico para fins de organizar o seu projeto ali de, seja orçamento comum, seja de governança, seja de padronização, a depender, né, enfim, cada grupo faz da sua forma e entende como melhor colocar essa possibilidade, esse benefício jurídico que é o compartilhamento. Eis que surge a solução de consulta 276/2019 e traz o benefício mútuo. E aí, Thaís, é um requisito novo? Conta pra gente. Na verdade, não é um requisito novo. Assim, a ideia do benefício mútuo, o conceito do benefício mútuo, ele já vem das soluções de consulta anteriores, né? As que decorreram das 2 que a Rafaela destacou e as que vieram em seguida também. E esse critério do benefício mútuo, na verdade, ele sempre existiu, porque a necessidade de todas as empresas que partilham aquela despesa participarem do financiamento daquela despesa, né, incorrerem para o pagamento, ele sempre existiu. Então, o que houve é que, com a solução de consulta 276 de 2019, a Receita Federal trouxe esse critério de forma expressa. Então, ela trouxe a expressão benefício mútuo. Mas a ideia do benefício mútuo sempre existiu.
E, inclusive, em decisões do CARF, a gente vai vendo isso, né, com o tempo, eles foram explicando um pouco mais a necessidade das empresas, de todas elas participarem, então, da centralizadora de custos não ser simplesmente a empresa que faz os pagamentos e que não se aproveita dos serviços que são contratados e que são compartilhados com o grupo, né? Então, o benefício mútuo que a Receita Federal trouxe na 276 foi basicamente destacar para o fato de que as empresas elas precisam participar daquela despesa que foi contratada, do serviço que foi contratado. Elas precisam individualmente se beneficiar daquilo, né? Elas não podem se beneficiar de forma indireta como grupo. Então, assim, o benefício indireto, ele sempre acaba existindo, né? Então, uma economia, né, financeira para a empresa, as empresas podem justificar uma sinergia do grupo, de certa forma, mas esses benefícios, esses efeitos, né, eles não eram suficientes para caracterizar a existência do benefício mútuo, né? Daí, a necessidade de se verificar, então, critérios diretos, né, o benefício de cada uma delas individual, né, e no grupo, né, de todas elas que participam, então, do pagamento daquela despesa, de fato, se utilizarem daquele serviço. Perfeito. E esse benefício mútuo, né, realmente, então, nos mostra que ele sempre esteve presente no sentido de as empresas que participam de um rateio de despesas, elas têm que contribuir com aquela parcela de despesa que, de fato, as beneficiou, né? Mas a questão, né, eu volto aqui a por que será que a Receita Federal, além de trazer a influência do novo contrato, que hoje é a questão que não tem regulamentação também no Brasil, mas das empresas formarem um pool de investimentos, então contribuírem com despesas comuns e, consequentemente, concorrerem com o risco daquele investimento, como, por exemplo, um software que tem ali, P&D. A gente sabe que essa expressão ela veio desse contexto internacional, mas não tem como nós não entendermos, embora não chamado de benefício mútuo, que isso já estava presente, porque a necessidade, de novo, de proporcionalidade de ter a despesa em relação àquilo que se paga sempre foi exigido, né? Estava lá no Guia das Soluções. Mas como é que a gente pode, Thaís, trabalhar melhor um exemplo, para ficar bastante claro aqui para quem está nos assistindo, sobre a questão do benefício mútuo, olhado por uma ótica colaborativa, coletiva, e aquilo que seria o benefício individual e que não está contido, então, no que é entendido o benefício mútuo? Bom, o que a Receita Federal entende, bom, acho que mais fácil, na verdade, antes de pensar no que seria o benefício mútuo, talvez seria pensar, então, nas hipóteses em que esse benefício não é visto, né? Quando não há um benefício mútuo. Então, quando a Receita Federal descaracteriza, né, um contrato de rateio porque entende não haver esse benefício, ela entende que houve uma relação ali onerosa, bilateral, de uma prestação de serviço intragrupo. E quando que isso acontece? Quando há uma via única, né? Quando uma empresa, por exemplo, ela concentra as despesas e nem todas ali, e ela não se aproveita daquilo. Ou então, as empresas do grupo, elas todas participam, né, do pagamento de um certo serviço. Então, vamos supor, uma consultoria jurídica específica para uma empresa do grupo. E aí, aquele custo, ele entra ali naquele pool, né, de despesas que as empresas participam, e, na verdade, a consultoria foi para uma das empresas do grupo e todas aquelas participaram. Então, não existe o benefício de cada uma delas, né? Não existe benefício mútuo. Ou seja, nesse sentido, então, se a holding, por exemplo, contratar uma determinada assessoria jurídica, que ela diz, olha, essa assessoria vai poder ser utilizada por todas as empresas, mas em determinado mês a assessoria direcionou, mês ou meses, né? Sim. Foi direcionada a entender a revisão de uma das empresas apenas, cuja atividade base não tem nada a ver com as outras. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa que fosse indústria, outra revenda de mercadorias e aqui prestação de serviço, certamente a assessoria que fosse dedicada à indústria, ela não seria aproveitada, né, do ponto de vista pelas demais. Então, esse seria um exemplo no qual não há benefício mútuo. Existe um benefício individual. Uhum.
Ao mesmo tempo, a gente poderia enxergar esse mesmo exemplo sob a ótica de uma consultoria que abarcasse todas as empresas. Então, uma reorganização do grupo, algum tipo de consultoria que envolvesse as empresas e todas elas se beneficiarem daquele serviço. E aí, então, existiria o benefício mútuo e cada uma ali contribuiria segundo a sua cota-parte, segundo aquilo que se beneficia, né, de forma proporcional. Então, haveria o benefício mútuo. O que fica bem claro é que é bastante caso a caso, né? É muito casuístico mesmo. E é por isso que não há, assim, uma cartilha do benefício mútuo que a gente possa seguir, né? Exato, Talvez sob esse aspecto, né, como a gente percebe aí um olhar mais aguçado da Receita para procurar essas diferenças, porque, na verdade, o pessoal que, no fim do dia, acaba acontecendo é que, se glosado a questão do rateio de despesas, enseja o quê? Tributação, né? Seja para uma prestação de serviço para aquela pessoa jurídica que acabou arcando com a despesa originalmente e quando ela tem a devolução dos valores, isso não vai poder ser entendido como reembolso e sim como pagamento de preço. Então, à medida que a Receita ela reforça a questão do benefício mútuo, muito embora ele já estivesse presente na parte das explicações das antigas soluções de consulta, ela também impõe ao contribuinte um exercício maior no sentido de deixar muito claro no seu contrato quais as regras, quais os benefícios que vão ser aferidos por cada um dos participantes, a importância de repente, um participante que não está ali envolvido, de se fazer um corte no contrato, do ponto de vista de orçamento, daquilo que vai contribuir ou não, ou seja, não passar o chapéu para todo mundo de maneira igual. Porque, inclusive, nas antigas soluções de consulta, havia até a possibilidade, como um critério ali aceitável, de que a despesa fosse potencial para as empresas que ali iriam arcar com o rateio. Ou seja, eu tenho aqui uma assessoria jurídica, voltando ao teu exemplo, que eu acho que aí fica bastante claro para todo mundo, que eu coloco à disposição, eu como holding coloco à disposição para todas as minhas investidas, para todas as empresas do grupo operacionais. Se a empresa A não quis se valer daquela assessoria, foi atrás de outra ou simplesmente não se utilizou, não significa que ela não deve contribuir, porque nesse sentido a assessoria ela tem, claro que vai depender do que essa assessoria quis olhar, né, para que ela foi contratada. E nesse sentido, se ela não quis se beneficiar, ela vai ter que arcar porque era uma despesa potencial, foi colocada à disposição. E isso é interessante, né, porque até quando se quiser fazer um planejamento com esse olhar, que não é a despesa efetiva, que é a despesa potencial, tem que também realmente buscar abarcar no contrato, ter isso muito amarrado, né, como um plano de desenvolvimento dos negócios, um plano de melhoria da companhia, do grupo, para que não tenha dúvidas, né? Para que os questionamentos, pelo menos caso ocorram, sejam passados de forma mais tranquila pelo contribuinte. O importante, talvez, com essa solução de consulta, é a gente entender que realmente a Receita voltou o olhar para isso e ela vai observar isso nos contratos futuros. Então, o quanto isso estiver realmente mais explicado, assim, provas produzidas nesse sentido, é o que vai deixar a empresa mais tranquila. Exato, né? E aí a gente volta à velha máxima, né? Que contrato, né? Houve um tempo em que tudo se aceitava no fio do bigode, né? Ou a gente só vai buscar o contrato lá na gaveta quando alguma coisa não dá certo, né? E aqui, por mais que esteja todo mundo do mesmo lado, ou seja, né, é uma família, um grupo econômico, o contrato ele vai ser um divisor de águas para eventualmente se ter um grande benefício, né, que é a questão indireta no sentido de padronização de condutas, de melhor valores frente ao mercado, né, como também créditos de PIS/COFINS e despesas de imposto de renda, né, dedutibilidade operacional dessa despesa para fins do imposto de renda para aquelas empresas que talvez nem tivessem condições de contratar eventualmente aquele fornecedor ou ter um serviço de maior qualidade, como se dá por meio de um back-office, né? Elas passam também a se beneficiar, além desse efeito do melhor serviço, com o efeito fiscal
que é, quando estão por óbvio no lucro real, a dedutibilidade do imposto de renda, CSL e PIS e COFINS, quando for o caso. Bom, acho que era isso que tínhamos para falar. Pessoal, a nossa ideia aqui foi de colocar em breves linhas a notícia desse benefício econômico. Nessas lives do Faz Mais Simples, o nosso intuito aqui é de ser breves, mas não queremos, caso tenham colocado alguma pergunta no chat ou no Q&A, que vocês não sejam atendidos. Nós vamos fazer questão de responder uma a uma por e-mail, então aqueles que quiserem deixar suas colocações, escrevam, na verdade, desculpem, o e-mail para que nós possamos fazer a resposta e encaminhar cada um de vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada.